muito chateado, porque eu conversei com o Júlio Miguel Neto e ele falou, com fonte ligada ao jogador, que confirmou proposta do Botafogo também, Botafogo e São Paulo. Tá? Isso eu tinha trazido já também. A proposta do São Paulo foi a que mais agradou a Lazio e que a gente pode estar tomando aí um chapéu do São Paulo, muito provável ainda hoje do São Paulo na questão da contratação. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar, pessoal. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo. Pessoal, saem informações exclusivas, né? Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Paparazzo Rubro Negro, o link vai estar na descrição. Onde ele traz detalhes do Flamengo tomando chapéu do São Paulo, pessoal. Não existe isso, né? Pois é, você tá em pé, se sente, né? Flamengo tomando chapéu aí do São Paulo por contratação, né? São Paulo, que é um clube falido, né? A verdade é essa, um clube quebrado. O Flamengo teve a proeza no mercado, fazer negociação, perder para o São Paulo, né? Claro, já vou discordar aqui, eu sei que muitos estão achando que esse jogador aí é um jogador excelente, é um jogador bom. Pessoal, vamos ser sinceros, né? Eu acho que o Flamengo tem um teto, né? Para esse nível de jogador, né? Se passou do teto do Flamengo, o Flamengo já desiste. Não é que o Flamengo perdeu não levou o chapéu, né? Vou ser sincero. Quem é Marcos Antônio no Brasil, na Europa? Discorda aí do paparazzo, né? Marcos Antônio, se fosse bom, a Lazio tinha ficado com ele, né? Sequer a Lazio ficou, pessoal. Prestou pro PAOK da Grécia, né? E nem assim o clube quer. Então vamos ser sinceros. Não é jogador para jogar no Flamengo, né, pessoal? O Flamengo botou um teto, tudo bem. Se desse para vir, ok. Acho que o Flamengo fez mais do que certo, não vai vir. Tchau, benção, né? Tem outras contratações, né? Pois é, ficou curioso para saber de outras contratações? Fique no vídeo até o final. Então aí, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá, nação. Contratação, para quem está perguntando quem é Marcos Antônio, é um volante coringa, né, polivalente, que joga de volante, de meia até de zagueiro. E que o Flamengo super avaliava o jogador, né? E que é um bom jogador, tá, gente? É um bom jogador, tá? É jogador bom, qualidade. E que o Flamengo queria, sim, a contratação. Não adianta querer diminuir agora, que o São Paulo está perto de contratar. Não fechou ainda, vale dizer, não fechou. Mas que está perto de contratar, né? Não adianta a gente querer diminuir o cara. Ele era bom porque interessava ao Flamengo, agora que o São Paulo vai contratar, ele é ruim. Não, ele é muito bom, muito bom. E o Flamengo tomando chapéu do São Paulo. Isso é inadmissível, isso é inacreditável, é uma vergonha, né? Mas aí o Marcos Braz, e a gente mesmo falou, contratou bem, né, no primeiro semestre, né, na primeira janela. Contratou muito bem. É o clube que mais contratou. 30 milhões de euros foram gastos com De La Cruz, Vinha e com Léo Ortiz e ainda o Carlinhos. O Flamengo foi o clube que teve a melhor janela no início do ano. Só que a gente não pode viver de passado. O Flamengo não pode se dar o luxo de viver de passado, olha. O Flamengo precisa sempre se atualizar no mercado, né? Então, por mais que a gente ache, contratou bem em outra janela, e a gente até elogia por isso, não pode ficar preso ao passado, até porque a gente percebeu que o Flamengo precisa, sim, de contratações se quiser vencer, ser campeão esse ano. Precisa se fortalecer. E o Flamengo enfrenta o Palmeiras na Copa do Brasil, que está fortalecido, que contratou agora para essa janela, e que tem aí alguns jogadores como o Estevão voando, né? Não sabemos se ele vai poder enfrentar o Flamengo, teve a lesão aí, mas... duas torções, Flamengo... joelho e tornozelo. Sim, mas o Flamengo precisa se atualizar no mercado, precisa contratar, né, para essa janela, até para se fortalecer. Se quiser também, tem mais. Mesmo que o Estevão não jogue a Copa do Brasil, que a gente não sabe, mas ele vai jogar o Brasileiro ainda. Então o Flamengo precisaria, porque o Flamengo precisa se reforçar para poder disputar contra Palmeiras e Botafogo, que contratou muito bem, está montando um timaço também. O Flamengo precisa contratar para brigar com o Botafogo também. E outros times também, eventualmente, que possam vir a subir e brigar pela liderança, pelo G4. Então, gente, eu estou muito chateado. Não esperava essa reviravolta, não esperava que o Flamengo fosse querer barganhar tanto, né? Ninguém está aqui querendo que o Flamengo pague altos valores e pressionando o clube para pagar altos valores. Mas, às vezes, também barganhar demais, você acaba perdendo. Ainda mais
que o jogador, o próprio Flamengo, não foi nenhum jornalista que atrapalhou a negociação do Flamengo, não. O próprio Braz, o Spindler, eles já falaram sobre Marcos Antônio. Já deram entrevista para o Globo Esporte, já deram entrevista para outros jornalistas e falaram que o Marcos Antônio era o que estava mais perto e depois teve aquela reviravolta. Estava a ponto de ser anunciado e depois teve a reviravolta. Pode ter com São Paulo também? Pode ter com São Paulo também. Mas eu fico chateado ali de ver que o Flamengo está querendo... olha só, eu não quero criticar de um jeito que pareça que a gente quer que o Flamengo pague mais. Não, eu não quero que o Flamengo pague mais, tá? Mas eu acho que o Flamengo, quando barganha demais, ali, ele acaba, né, abrindo brecha, porque os outros clubes sabem isso. Se o Flamengo quer esse jogador aí, é porque esse jogador é bom. Vamos tentar furar o olho, vamos tentar dar um chapéu, e é o que está acontecendo agora com relação ao São Paulo, né? Que está furando o olho, está dando um chapéu aí no Flamengo, mas por próprio mole do Flamengo, não é por competência do São Paulo, não. O São Paulo deve estar fazendo o basiquinho que o Flamengo não fez. Porque, ô, Gabriel, vamos pegar aqui a matéria que está aqui, ó, que também saiu no jornal lá, saiu o seguinte, ó, vou pegar aqui a matéria do jornal que a gente até fez o nosso Rios aqui. Na matéria do jornal, que eu fiz o Rios ali, ó, tá dando para ver ali, ó, Marcos Antônio está perto de voltar ao Brasil, mas para o São Paulo. Negociação por empréstimo com obrigação de compra fixada em 5 milhões de euros. Informação da Rádio Sei, Itália. Já está saindo em tudo quanto é lugar. Já está aqui também em italiano, aqui, ó, no portal Lazio Family, ou seja, portal especializado em Lazio, tá? A notícia está aqui já constando, não é invenção, não tem ninguém sacaneando, ninguém querendo atrapalhar. Ó, dopo aver ottenuto il tesseramento de los... Eu não entendo nada. Você entende, Daniel? Eu não entendo nada. Eu entendo, mas eu precisava dar uma... Ler ou você fazer a pronúncia aí. Tutto bene, amico mio? Tutto bene. Não, vamos lá. Eu vou fazer a tradução aqui agora. Eu vou traduzir a matéria, tá? Para que, paparazzo? De parola italiana, no capite? Não, eu vou traduzir aqui. Ó, vou falar rapidinho aqui enquanto você faz a tradução. Tá aqui, ó. Conseguiu? O movimento a ser dado, um encerramento completo com documentos, poderá ocorrer já esta noite. Ah, rapaz. Com o Marcos Antônio, São Paulo com o Marcos Antônio. O brasileiro nascido em 2000, recém-chegado de um ano de empréstimo, poderá retornar à sua terra natal. Após a breve, né, ligação com o Flamengo, ou seja, o Flamengo quase contratou, teve perto ali, mas foi breve, que eles falam, o São Paulo acelerou nas últimas 48 horas. Não adianta acertar com o jogador querer jogar no Flamengo, se não acertar com a outra ponta, que é o time. É a mesma coisa com o Zenit, que a gente vai falar já. O Tricolor teria colocado sobre a mesa uma oferta composta por um empréstimo oneroso, valor baixo, menos de 1 milhão de euros, mas, vamos dizer assim, está pagando uns 5 milhões de reais por empréstimo. Olha a ideia que eles tiveram. Estão pagando quase 1 milhão de euros num empréstimo monetizado, que o Flamengo não ofereceu, e mais cerca de 5 milhões, né, com obrigação de compra de cerca de 5 milhões. Não fala se vai abater esse valor do empréstimo, mas 5 milhões de obrigação de compra. Ou seja, o São Paulo vai comprar o jogador. O meio-campista chegou a Lazio em 2022, que pagou 7 milhões de euros ao Shakhtar Donetsk, e se os números se confirmarem, a Lazio também poderia registrar um pequeno ganho de capital, né? Eu, sinceramente, não entendo. Acho que não vai ter ganho de capital, porque é 1 milhão de euros monetizado. Está errada a matéria nesse sentido. 1 milhão de euros mais 5, 6. Então, na verdade, né, a Lazio ela não ganha, ela perde 1 milhão na negociação, porque pagou 7 ao Shakhtar Donetsk. Agora, e obrigação de compra do São Paulo. Obrigação de compra, então o Flamengo perdendo aí, né, a sua principal contratação, que era a que vinha rolando desde antes da janela, e depois que surgiu o Claudinho e surgiu o Paquetá, era o Marcos Antônio que se falava, o Flamengo perdendo para o São Paulo. Detalhe, outro jogador também falou que queria vir para o São Paulo e não para o Flamengo. Apesar do Marcos Antônio querer o Flamengo, o outro jogador, o Alexandro, também, que era dado como uma possível contratação para a lateral, o Alexandro já declarou que no Brasil, prioridade é do São Paulo. Então, o São Paulo está sendo a pedra do sapato do Flamengo nas últimas negociações nessa janela. E a gente tem agora uma situação... Olha, você queria comentar alguma coisa sobre isso?
Posso comentar rapidinho aqui, fazer um parênteses? Parabéns, Braz e Spindle. Olha, a gente não vai defender sempre não, viu, gente? A gente não defende, amadorismo, a gente não defende não. A gente, quando tem que criticar, critica, quando tem que defender, defende. Agora, defender o indefensável não dá. Eles comeram mosca, eles estão papando mosca, o Alê, e ficam nessa de barganhar e acabam complicando a temporada do Flamengo. É o que eu digo, Gabriel. Olha, o teu início aí de depoimento foi o seguinte: as 4 grandes contratações da janela, que é passado e mais o Claudinho, desses 5 jogadores, apenas um é titular do Flamengo, tá? O que prova que realmente é um grupo muito forte. Mas os times estão contratando, como você muito bem disse, né? E a questão do Marcos Antônio é aquela: o jogador não tem culpa nenhuma, tá lá em Ilhéus não, desculpa. Jogar no Flamengo. Tá na Bahia esperando, lá em Poções. Falou pro empresário dele, chegou pro Júlio Miguel Neto, cidade, falou que queria jogar no Flamengo, esperou o Flamengo. Trouxe isso também, né? Trouxe todo mundo. Essa negociação já está em andamento. Ele está quase um mês treinando de forma particular, inclusive, quase voltando a Lazio, que era para ter se representado no dia 7 de julho. Ele não voltou, aguardando o Marcos Braz, que falou: olha, estamos negociando lá com a Lazio. E por causa de 1 milhão e poucos euros, quer dizer, parece muito para a gente, mas para uma negociação desse tamanho, não é nada, deveria ter finalizado. Flamengo que perde Luiz Henrique já para o Botafogo, pode perder Marcos Antônio para São Paulo ou mesmo Botafogo, porque o John Textor já disse que também cumpre a obrigação de compra. Para quem não sabe, o Marcos Antônio é um jogador que participou de todas as categorias de base de seleção brasileira. O jogador começou muito bem no Atlético Paranaense, foi muito jovem para a Itália, para a Europa, teve bons momentos na Lazio, Série A de futebol italiano. A última temporada foi modesta, é verdade, no PAOK da Grécia, mas o que não significa nada. É um jogador coringa, como o Gabriel bem disse, que joga principalmente como segundo homem de meio campo. Hoje seria o reserva do De La Cruz, mas, por exemplo, quando você não tem uma Arrascaeta, você coloca o De La Cruz na função que ele exerce na seleção uruguaia, um pouquinho à frente, e cai como uma luva Marcos Antônio, segundo homem de volante. Você não precisa mexer, exato, e não precisa mexer tanto no Gerson. Um jogador excepcional no sentido de agregar a esse grupo, deixar mais forte. No São Paulo chega para jogar e no Flamengo chega para disputar a posição. Gabriel Reis, é isso. Mas seria importante, vai fazer falta. Muito. Ale, eu queria passar para a galera aqui uma notícia aqui importante, né? Teve uma entrevista do presidente do Zenit para o Fábio Aleixo, por lá, né? E eu acho importante a gente trazer aqui também o Rodrigo Dunche, né? Candidato à presidência do Flamengo, dizendo que o Bruno Spindle continua no Flamengo, tá? Olha só, o jornalista Mauro César Pereira entrevistou o Rodrigo Dunche, o mesmo que a gente entrevistou outro dia sobre a questão do terreno, né? Atual VP geral e gerente do clube, confirmou, né, que respeita a decisão de Marcos Braz em não seguir no comando do clube. Marcos Braz não vai continuar, ele confirmou isso. E garantiu a permanência, né? O Estatuto do Flamengo prevê, né, o cargo de vice de futebol, e quando não se nomeia, o presidente acumula a função, como fez o Bandeira de Melo, o que não é bom. Contudo, o futebol já está profissionalizado e a ideia é valorizar cada vez mais a estrutura profissional do clube, sempre pensando em aprimorar. O presidente Landim, em nosso projeto, iria para o Conselho Deliberativo, justamente para liderar o processo de mudança do Estatuto, para melhorar nossa governança, que não prevê a figura dos diretores profissionais pasme, tá? Ele falando. Eu vou manter o Bruno Spindle. Ele confirma que vai manter o Bruno Spindle, o Rodrigo Dunche, se ele for eleito. O vice de futebol será alguém estratégico, próximo ao presidente, entendendo do estatuto, mas não estará atendendo, no caso, ao estatuto, mas não estará no centro de treinamentos no dia a dia. Poderemos trazer alguém da área técnica para ficar mais próximo ao Tite. Querem profissionalizar, tá? Mas ainda não sei quem seria. E não abrirei mão do Spindle, tá? Mas vai profissionalizar, avisando que vai profissionalizar mais. O vice-futebol não vai ficar no ninho do urubu. A gente espera que seja verdade, que isso tudo aconteça, né? Vai ser muito importante se o Dunche realmente, se ele entrar e ele fizer isso, profissionalizar de vez, vai colocar uma pessoa mais técnica próxima ao Tite, mas vai manter o Bruno Spindle, tá avisando. O Landim vai comandar a alteração do estatuto,
Se aprovado pelo Conselho, porque atualmente não conta com funções como a de CEO, queremos melhorar essa governança. Enquanto isso, eu vou nomear um vice de futebol. Pessoal, a mídia destacando aí que o Flamengo tá perdendo Marcos Antônio, né? Para o São Paulo. Eu sei, cada cara tem sua opinião. O Flamengo pode criticar de tudo. O Flamengo negocia mal, rescisão de contrato de treino. Ok, concordo. O Flamengo contrata mal treinadores. Ok, eu concordo. Agora, pessoal, de jogadores. Você vê o Flamengo contratando um jogador. De certo, né? Quem? Quem foi o jogador que o Flamengo contratou que não deu certo, né? Todos que o Flamengo contrata têm aproveitamentos bons. A verdade é essa. Todos. Desde a era de Vitinho pra frente, acho que foi o deu certo, né? Todos deram certo. Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Gerson, Varela, Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Rossi. São só alguns. Tem mais. Então, pessoal, não podemos criticar, né? Aí eu sei que tem uns torcedores. Como é que pode o Flamengo perder uma contratação dessa para o São Paulo? Pessoal, o Flamengo tem uma equipe de scout. Tudo bem. Eu até não quero dizer aqui que o Flamengo tá agindo errado, não. Tá mais do que certo. Primeiro, se Marcos Antônio fosse um jogador bom, ele tava jogando na Lazio. Já não é essas grandes coisas. Para o futebol italiano, já não é essas grandes coisas. Principalmente para a Europa, né? Aí o clube não quer o jogador. Por quê? Presta. Ser realista, né? Presta pro PAOK da Grécia. Direito de compra, né? Chegou lá, jogou. O clube da Grécia disse, não, quero não. Pode levar de volta. Ficou lá por quê? Não quer. Não quer. Por quê? Não presta. Não tô falando isso aqui só porque talvez ele vá para o São Paulo. Pode ir, pode jogar muita bola, né? Mas o que a gente viu aí, ele não produziu. Não tô dizendo isso que ele pode ir pro São Paulo, tô dizendo que não presta não. Desde os meus vídeos aí eu digo. O Flamengo tá fazendo uma novela para trazer um jogador. É um ponto de interrogação. Jogou no Lazio, não jogou no PAOK. Ele quer jogar no Flamengo, pessoal. Jogador que não mostrou nada no PAOK. Disputa P nenhum da vida, né? Não jogou nada na Lazio. Mas você acha que esse jogador vai servir pro Flamengo? Ser realista aí. Deixa aí sua opinião. Não é porque ele tá indo pro Palmeiras. Tem que entender a negociação. O Flamengo achou que o máximo que pode oferecer por ele ser um ponto de interrogação, são aqueles valores. Então, se bateu, se passou, se o Paulo deu mais, ok, feliz, deixa aí. Tem para que oferecer mais. É porque o jogador é mais do que um ponto de interrogação. São 2, 3, 4, né? Diga aí quem foi que viu esse cara jogar. Aonde? Ganhou o quê? Ser realista, né, pessoal? Vamos ser realistas, né? O Flamengo hoje, principalmente hoje, né? O nível do Flamengo hoje é alto o nível. Então, para você trazer um jogador, trazer qualificado, né? Para gastar alto, para gastar alto vale a pena, né? Questão de Claudinho, sabe quem é Claudinho? Taque do Bragantino, taque do Zenit. Tá vendo a briga do Zenit aí que não quer vender? Se fosse bom, se fosse ruim, o Zenit já tinha liberado, né? Emprestado, não empresta para ninguém. Ele joga sempre lá. Aí sim, vale a pena o investimento, né? É porque chega, né, pra qualquer momento por lançar Arrascaeta, entra Claudinho, Sagés entra Claudinho. Aí sim, né? Mas um jogador que você não sabe nem se vai render, se vai produzir. Chega para ser reserva, você fazer um investimento alto. Parabéns ao Flamengo. Parabéns a Rodolfo Landim. Parabéns a Marcos Braz e Espírito. Essa é a minha opinião. E aí, nação? O que é que vocês acham? Concorda comigo? Deixa seu like, né? Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo. E até a próxima, pessoal.